Compartilhe. Amém. Obrigado, Isa. Estamos de volta aqui com o nosso devocional. É um tempo bem especial para a gente, né? E quero te sugerir para você convidar aí o pessoal para entrar, seus amigos. Eu sinto que Deus está trabalhando muito o nosso interior, apesar da gente ter começado a semana pensando que Deus ia transformar o exterior, Deus está trabalhando muito o interior. E hoje está muito mais claro para mim o que ele está promovendo, propondo para a gente nessa semana. E eu posso te garantir que o que Deus faz é sempre bênção e Ele quer tocar em áreas que ainda a gente não deu acesso a Ele quer mudar algumas coisas de lugar, e isso dá trabalho e é cansativo, isso traz de vez em quando desconforto, né? Mas quero te pedir para prosseguir. Então, prossiga, convide mais pessoas e vamos trabalhar. Eu estou com esses dias com algumas pessoas trabalhando aqui em casa, então tem uns barulhos aí, tem as interrupções, então não liga não, se acontecer alguma coisa. Daqui a pouco, inclusive, vai chegar um pessoal aqui para pegar o meu filho e com isso, talvez a gente se atrapalhe. Falando nessa reforminha que a gente estava tentando levar aqui, cansativo reforma, né? A gente teve um pedreiro no passado que fez uma pequena expansão aqui na casa, uma área no fundo, calçou a casa em volta, porque ela era de grama, né? Em volta da casa. E dentro dessa reforma que a gente está fazendo essa semana, nós vimos que precisava passar uma outra rede de esgoto de um tanque que a gente estava mudando de lugar. E quando a gente começou a furar lá, preparar o lugar, o concreto, a base que tinha sido feita nesse corredor era muito grande. Então, um lugar que era só para passar pessoas de vez em quando, o que aconteceu? A gente teve que furar praticamente 30 centímetros de concreto. E ali tinha pedra, cimento, muito ferro. O que provocou isso? Que a gente ficasse mexendo muito tempo ali. E depois de mais de uma hora de trabalho com máquina, com tudo, com um profissional trabalhando, a gente tinha avançado menos de 30 centímetros na largura para poder chegar no chão. É muito concreto. Uma vez um engenheiro veio aqui em casa e falou que uma viga que a gente tem lá no fundo é para prédio de 3 andares. E a gente não pediu isso. Na verdade, a gente pediu para ser feito como só laje piso, né? Para colocar um segundo andar, um sobreloja, né? Que eles chamam, sobrepiso aí. Para no futuro, de repente, fazer um quarto lá em cima, alguma coisa, nessa área que foi expandida. E o que me trouxe isso para a gente estar comentando sobre essa base? Às vezes, a gente quer construir coisas grandes, quer construir prédios, quer construir histórias, e a gente não tem olhado o que tem embaixo. Eu sei que essa é uma analogia bastante comum para alguns segmentos, e é uma analogia na igreja que se usa muito. Mas, na verdade, às vezes, a gente passa por cima dela, mas a gente não analisa realmente o que está ali embaixo. A gente cria projetos novos, a gente cria expectativas, a gente cria esperança de um relacionamento diferente, um relacionamento melhor com alguém, mas a gente não olha o que está embaixo dessa história que a gente vem trazendo, né? E por causa disso, talvez a gente afete nossas vidas, afete um relacionamento conjugal, afete um namoro, afete um relacionamento profissional. Já percebeu que a maioria das pessoas fala assim, ter sociedade é a pior coisa que tem? Talvez sim, talvez porque eu ainda não olhei o que tem ali debaixo dessa história. Debaixo
das bases da vida dessa pessoa que eu vou ser sócio. Porque sociedade não é ruim, sempre existiu e sempre funcionou. Mas eu preciso vasculhar um pouco mais. E eu não sei se a gente está disposto a esse exercício. A gente está falando essa semana de expansão, de um novo território. Mas esse avanço exige da gente um pouco mais de musculatura de base, um pouco mais de avanço. Às vezes eu quero influenciar pessoas, eu quero ser uma referência, eu quero treinar pessoas, eu quero pregar, eu quero ser importante na minha carreira, mas eu continuo carregando bases que não estão me ajudando. E Jesus, ele passou por isso também. O diabo, quando visita Jesus no deserto, porque o Espírito Santo leva ele até o deserto, deixa ele ali, e ali ele vai ser tentado. O diabo começa a trabalhar com ele com coisas que estão ligadas à estrutura de Jesus. Aquilo que estava depositado como base na vida de Jesus. Então o Espírito Santo não está operando ali, ele foi levado e deixado ali. Agora, o que vai sustentar Jesus, ou o que vai apoiar as decisões de Jesus, é aquilo que ele tem como base, como alicerce. Então, lá em Lucas 4, se você. Gide, você consegue colocar aí para a gente? Bom dia. Lá em Lucas 4, no verso 1 e 2, diz assim, só um pedacinho do 2, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ele tinha sido batizado, e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Então Jesus sai do batismo e é levado por um ambiente de tentação. Então, o batismo, o Espírito Santo tinha tomado ele estava vivendo como nova criatura. Mas ele, mesmo como nova criatura, ele tinha um arcabouço, uma história antes disso. E aí, no momento de tentação, não era o Espírito Santo que ia decidir por ele. Não era o batismo ou um ato litúrgico, ou ter ido no culto domingo. Naquele momento de tentação, na segunda-feira, ele precisava de bases mais sólidas. Bases sólidas para poder passar por isso, né? Então, se ele tivesse dúvidas sobre algo durante aquela aprovação, eu acho que você conhece a história, provavelmente ele tinha respondido os posts das pessoas que comentaram na postagem dele. Ele respondido os comentários, né, nas postagens que ele fez. Porque às vezes a gente está tão preocupado em dizer e defender quem somos, que isso aponta já para que a gente entenda que a gente não sabe realmente quem a gente é. Estou dizendo o quê? Que um comportamento muito defensivo ou de briga aponta para a falta de segurança em quem eu sou. Então, o que aconteceu com Jesus naquele momento eu vou mostrar para você agora quem de verdade eu sou. E eu não é o Espírito Santo que está falando, são as bases da minha vida. Então, eu não vou me defender na rede social agora. Eu não vou defender das pessoas que me abandonaram, eu não vou defender das pessoas ou das acusações ou dos comentários que tem de mim. Eu vou usar aquilo que eu tenho como base, como certeza. Então Jesus responde assim, Jesus respondeu verso 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então ele é muito sucinto e simples, e ele responde naquilo que é base para ele. Fala, porque a pergunta é, se és filho de Deus, verso 3, mande a esta pedra que se transforme em pão. Essa é a tentação. Se você é o filho de Deus mesmo, faça alguma coisa. Se você é crente mesmo, você precisa fazer isso ou aquilo. Se você é um profissional, então você precisa ter isso ou aquilo. Cargas que vão nos colocando e que fazem que a gente entule coisas que, na verdade, não são nossas ou, às vezes, nem fazem parte da nossa história. E Jesus usa uma coisa só para responder a todos a esse ataque ou a todos esses ataques que a gente vive todo dia. Está escrito. Então, qual é a base? O que está debaixo
do meu alicerce, das respostas que eu trago para as pessoas. Qual a resposta, qual é a base das atitudes que eu tomo na minha carreira, das negociações que eu tomo decisão todos os dias, das relações que eu tomo decisão com quem e como eu vou me relacionar, como eu vou responder para minha família. E ele responde, nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo assim, não sou eu, é o que eu creio que está em mim. Então, essa é a resposta essa resposta que Jesus dá é a resposta que Deus pensa. Então, o que eu devo ter como base da minha vida quando eu vou responder para alguém? É o que Deus pensa de mim. É o que Deus pensa sobre o meu futuro, sobre o horizonte que Ele está me levando. Então, é o alicerce que está fundamentado na minha mente, pode ser o que o mundo pensa ou o que Deus pensa de mim. E aí, ele, como sabe o que Deus pensa dele, ele informa esse valor. O valor que eu tenho é esse. Eu não sei se você assistiu a CPI com a doutora, que foi falar sobre Covid essa semana, e ela, diversas vezes, ela nem respondia. E eles a acusavam e ela não respondia. E era impressionante isso. E às vezes eles interrompiam quando ela tentava responder alguma coisa, ela simplesmente calava a boca. Estava muito claro que ela sabia quem era ela. E aqui eu não estou defendendo ela, não, porque até nem conheço ela de verdade. Mas a maneira dela agir mostrava claramente a segurança que ela tinha. E os seus acusadores acusavam e perseguiam ela aconteceu isso durante o dia inteiro. E ela simplesmente sabia quem ela era. E quando ela respondia e eles não tratavam aquilo como uma resposta correta, chamavam ela de mentirosa. E ela seguia, tudo bem. Dava o direito deles pensar o que quisesse, mas ela mostrava claramente, sabia quem era ela. E aí no verso 5 de Lucas 4 diz assim, e o diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Existe uma ânsia pela autoridade digital, nas redes sociais, e autoridade na narrativa. Há uma loucura por isso. Quem dá essa autoridade é o diabo mesmo. E ele está falando assim, se você seguir da mesma maneira que eu penso, com certeza você vai... Desculpa. Da mesma maneira você vai responder como o mundo responde. Pode liberar, por favor. Obrigado. Então, o que eu quero te convidar hoje? A visitar as suas bases, a voltar para elas. Como que vai ser sua resposta a partir daí? Baseado na autoridade que o diabo está dando em cima de uma narrativa ou em cima daquilo que você tem certeza que talvez você nem precise responder? Porque a maioria das contendas, elas vêm por causa das respostas que damos para as acusações ou perseguições que temos. E aí eu estou falando de relacionamento familiar mesmo. E eu quero ter um relacionamento familiar, mas eu ainda tenho coisas que eu não mexi lá embaixo. Então, o diabo fala no verso 7, então se você me adorar, tudo será seu. Basta uma atitude e tudo é seu. Basta você responder, basta você questionar a autoridade de alguém, basta você se posicionar, basta você adotar uma bandeira e você vai ter autoridade sobre todo mundo. E existem muitas pessoas, inclusive usando o evangelho, ensinando nas redes sociais, ensinando nos canais, algo que não tem contribuído com a igreja de verdade, mas tem feito essas pessoas grandes. E o que isso faz eu entender? Que isso é uma preocupação consigo, com bases pessoais. Então, se você me adorar, tudo será seu. Se você fizer uma pequena negociaçãozinha errada, tudo será seu. Mas isso é uma armadilha. É só uma douradinha. É só uma ficadinha com a outra pessoa. É só uma mentirinha. É só uma risadinha quando as piadas pejorativas estão tomando a mesa. É só uma coisinha. E você tem agora todo mundo do seu lado. É só um palavrãozinho. E aí você concordou com todo mundo, você já nivelou, e aí você pode agora
ter o governo sobre essas pessoas. Falso governo. E ali, nesse momento, eu começo a entulhar mais coisas debaixo de mim. Eu começo a trocar a base sólida, que precisa de muito esforço para ser quebrado, por uma base móvel, uma base fraca de entulho. Mas com Jesus não estava acontecendo isso. Ele estava convicto que não precisava concordar com seus escarnecedores, que não precisava concordar com os influencers do momento. O que ele precisava era simplesmente se posicionar baseado naquilo que Deus pensava dele. E o verso 8 diz, e Jesus respondeu, está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Não preste culto a você. Não preste culto a essas ideias. Não preste culto, não concorde com esse padrão do mundo. E ele tenta de novo, né? E o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, é mais ou menos como se ele te levasse hoje para Brasília. Tem uma proposta para você para Brasília, tem uma proposta para você para Nova York, tem uma proposta para você, até estou com a minha caneca aqui, de Washington, lugar onde está, em tese, o homem mais poderoso do mundo. E ali você vai ter influência, ali você vai ter poder. E faça algo hoje para se promover. Fale com as pessoas de forma que você só se promova. Está demorando muito para as pessoas te honrarem e valorizarem. Faz alguma coisa. Faz para você convencer pessoas. E aí no verso 10 diz, pois está escrito, ele dará a ordem aos seus anjos a seu respeito para lhe guardar. Quero te dizer o seguinte, muitos de nós estão esperando ser guardado por autoridades, por presidente da república, por governador, por prefeito, por presidentes de empresas, por network com alguém que seja relevante, que vai te levar a essa posição. Deixa eu te falar, nada disso te protege. Isso pode te trazer governos, isso pode te trazer governos no mundo, pode mesmo. Mas o que te protege é o Pai dar uma ordem aos seus anjos e ninguém te toca. E eu quero te dizer que ele já deu essa ordem. E quando eu confronto esse entulho, confronto essas bases, essas mentiras, essas narrativas, essas coisas que eu construí para me proteger e começo a desentulhar essas coisas, nesse momento eu posso usar a base que é o Senhor para me promover e me sustentar e me proteger. E o verso 11 diz, com as mãos ele os segurarão. Os anjos têm mãos, ele está dizendo aqui, e eles vão te segurar. Você não vai cair. Ah, mas a Covid está aí. Mas você não vai cair. Para que você não tropece em alguma pedra. Para mim, essa pedra aqui, que veio hoje, é muito assim, pedras que eu mesmo entulhei. Narrativas e frases de efeito e conexões que eu mesmo entulhei para eu poder me proteger. Essas coisas vão se acumulando e eu tropeço. Não é uma rocha firme, não é uma única rocha. Então, é um tempo de desviar dessas ciladas que o diabo tem colocado na nossa vida. Por que Jesus estava tão seguro? Porque ele tinha base sólida. E eu quero te perguntar mais uma vez, qual é a sua base? E se ela não é sólida, se ela não é firme, se você não tem uma história de construção disso, eu quero te dizer que ele tem coisas novas para você. E ele tem uma história nova para você. Ele tem uma base, ele morreu por causa disso. Isaías 43:19 diz, eis que faço nova todas as coisas. Desculpa, eis que faço uma nova coisa para você. Eis que faço algo novo para você. Agora sairá a luz. Se porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Talvez esteja desesperador. Talvez tudo que vem de água está escorrendo no meio desses entulhos. Porque não tem sustentação para manter essa água. Não tem sustentação para manter o favor de Deus, a bênção do Senhor. O que eu quero trazer com isso? Chegou o tempo de nós sermos com um pensamento único. Então volta para trás, volta no seu padrão, volta para aquilo que ele desenhou para você.
E onde há morte, vai ter esperança a partir de agora. Não é mais desesperança. Coloque-se num novo caminho. Talvez os entulhos tenham feito você perder a esperança e achado que toda vez que você relacionar com alguém da sua família, você vai continuar errando. Talvez você não tenha entendido que os entulhos entulhados pela história com seu pai ainda afetam sua relação com seus filhos, ou com a sua esposa, ou com a sua mãe, agora afeta com a sua esposa. Talvez não esteja percebendo que os entulhos, que o seu patrão antigo, o seu pastor antigo, não sei, eles ainda são a sustentação para as defesas e pelas palavras que você usa. E por isso que algumas coisas não vão certo. Não é maldição hereditária. É uma história não limpa. Não, é uma história não mudada. É uma história não cedida aos novos caminhos. Está baseado naquilo que eu vivi. Então escolha agora um novo caminho. Quero te pedir, sugerir que você faça isso, um caminho perfeito. Eis que faço uma coisa nova na sua vida. Um caminho no deserto. Não um caminho na areia. Sabe, caminho de areia. É um caminho no deserto de rocha viva, rocha inabalável. E é impossível viver uma coisa nova se eu não entrar nesse caminho. Eu preciso desentulhar pensamentos que estão na minha cabeça. Pensamentos sobre pessoas que me feriram. Eu preciso reconhecer os meus erros. Então, faça isso. Reconheça o que você errou. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Saia daqui já rapidamente, peça perdão. Se precisar perdoar alguém, ligue para a pessoa e perdoe. Por quê? Romanos 8:1 diz que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esqueça todo o passado, tudo que aconteceu, já não há condenação para a sua vida. Não há condenação para as pessoas que erraram com você também. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus está te levando para um novo lugar. Entregue tudo, todo o peso, toda a carga. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Venha a mim, lança esse entulho sobre mim, que eu vou te dar uma rocha sólida. Venha a mim, eu vou te dar descanso, você que não tem conseguido descansar. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, para suas mentes, para essas emoções, essas coisas que vocês não conseguiram ainda. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E não importa o que você tenha sido na sua vida. Eu encerro dizendo isso. Não importa quem você foi. Não importa o que você fez. Não importa o que as pessoas fizeram com você. Somos uma nova criatura. E eu oro agora por você. Receba isso como um tempo de desentulhar histórias. Eu sinto que o Senhor vai falar com a gente mais ainda sobre isso durante o dia. Vai mostrar para a gente pontos que a gente está ainda mantendo na nossa narrativa, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas atitudes, que tem feito a gente fracassar na carreira, no relacionamento, nas finanças. Então, eu quero te convidar a mudar esse cenário. Desculpa, hoje está demais aqui, gente. Libera. Quero te abençoar com isso. Vem em paz agora. Vem em paz para a presença do Senhor. Vem em paz para o trono de Deus. Em nome de Jesus. Receba um novo tempo, uma nova coisa que Ele quer fazer na sua vida. Receba uma direção fresca para você. Receba a leveza de poder falar com a sua família hoje, sem acusação, sem perseguição, deixando tudo que aconteceu para trás. Em nome de Jesus, que você receba a paz que vem do Espírito Santo, para poder te capacitar para esses novos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, Deus abençoe esse dia aí, é um dia de feriado, aproveita para estar com a família, estar com os amigos, estar com as pessoas que você talvez precise corrigir alguma coisa, e transforme isso em bênção. Transforme esse dia num dia de bênção na sua vida.